Eu tô tão orgulhosa de receber o Flávio Rico na minha casa. Obrigada por ter vindo, meu querido. O prazer é meu. Imagina. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Flávio Rico, eu te leio todos os dias. Eu e acho que quase todo mundo que eu conheço. Você tem mesmo? noção disso? É. E eu te assisto quando dá, porque é num horário que eu tô escrevendo a coluna, fechando a coluna. Mas você tem noção de que todo mundo te lê? Ah, não sei, eu não tenho, sabe? Eu vou te contar um segredo. Eu sempre escrevo para uma pessoa, o leitor. Você entendeu? Eu tenho muita preocupação com isso. Desde que eu comecei a escrever coluna. E foi por acaso que eu comecei. Eu era estudante de engenharia, para você ter uma ideia. Olha. E eu me formei em engenheiro, sou engenheiro civil. Parabéns. Obrigado. E eu consegui ser engenheiro por 7 anos, mas com um jornalismo junto. Eu já era jornalista e me formei em engenharia, mas aí aquilo que está dentro da gente fala mais alto, né? E era o jornalismo? Era o jornalismo. Aí você passou pela televisão e começou... Depois você foi pra... Foi tudo muito louco, porque foi assim. Eu estava estudando engenharia, precisava trabalhar para pagar estudo. Tá. Então eu fui trabalhar, comecei como repórter de campo, repórter esportivo. Eu era repórter de campo, o Hermano Henning era o narrador, olha que coisa, na Rádio Difusora de Guarulhos. Depois viemos para Marconi e outras rádios de São Paulo. Ao mesmo tempo, o Ferreira Neto, não sei se... Claro que eu lembro do Ferreira Neto. Ferreira Neto me convidou para trabalhar com ele, mas era para cuidar, fazer assessoria de imprensa do Marcos Lázaro. Tá. Marcos Lázaro foi um grande empresário artístico. Sim. Tinha Roberto Carlos, Elis Regina, Simonal. Os maiores. Os maiores. Os maiores. Ele tinha uns 50 contratados. O pessoal fazendo show, bombando a música naquele período, né, da Record, tava muito em alta. Aí eu comecei a trabalhar com o Marcos Lázaro, fazer assessoria de imprensa dele. Um belo dia, o Ferreira Neto, que tinha uma coluna de televisão na Folha da Tarde, me ligou e falou assim, faz um favor para mim, escreve a coluna hoje para mim. Eu nunca tinha escrito aquela coluna na vida, né? E a coluna dava trabalho, não era uma coluna muito semelhante à minha, eu até lembro hoje, era um abre, 4 páginas de notícia um pouquinho maior, uma de notícia um pouquinho menor e um encerramento. Só que você escrevia no papel, na máquina de escrever. E depois que você acabava de escrever, você tinha que levar no jornal, que a Folha fica ainda, né, na Barão de Limeira. Eu, Duranga, eu pegava ônibus, ia levar lá. Nossa, tinha que levar ao fisicamente. Vivo, fisicamente. Na Folha da Tarde. E levei lá e tal, e comecei a escrever a coluna. E me familiarizar com a Folha da Tarde. Um belo dia o editor chega para mim e fala assim, Flávio, eu vou precisar de você hoje à noite. Vai ter uma estreia aqui, eu, se não me engano, acho que era no Comodoro, que tinha um barzinho em cima. Vai ter estreia de um pianista e o colunista da noite hoje, ele tem um casamento, não pode fazer, você vai no lugar. E eu no comecinho, né, fiquei todo orgulhoso com aquela pauta. Mas é assim, né, que... É assim que começa. começa, É assim né? começa. Bom, aí você foi. E aí eu fui assistir o show à noite lá, maravilhoso, me trataram assim, ó. Se sentindo jornalista? Ah, saí de lá, fui pro jornal e mandei ver, né? Tarará, tchum, entreguei e saiu no dia seguinte. 2 horas da tarde chego eu na redação, aquele aquário, o editor ali, eu falei, é para cumprimentar. Eu vou pro cumprimento, eu vou pro Mandei abraço. muito bem. Eu vou pro abraço. Cheguei lá e ele falou assim, você foi lá ontem? Eu fui. Gostou? Gostei. Ele falou, tô lendo aqui, realmente você gostou bastante. Eu fico pensando no dia que eu te mandar assistir o Frank Sinatra, o que você vai escrever? Aí foi a maior lição da minha vida. Ele te equalizou. Claro. Ele te Aí, equalizou. você já imaginou? Aí eu comecei a ter a temperatura da notícia, sabe? É isso, Flávio Rico, a sua coluna é gostosa, é isso, porque você junto... Primeiro que você dá informação, você não faz fofoca. Não faço, eu fico longe disso. É informativa. Tem uma temperatura que só a sua coluna tem. Deixa eu te contar uma coisa. Conte. É que
Também nessa década, eu fui dirigir o programa do Ferreira Neto na Record. Nossa, faz um sucesso. A Record estava numa situação horrorosa. Quem nos levou para lá, para você ter uma ideia, foi o Raul Gil. É aquele programa da noite que ele ficava sentado Exatamente, aqui? tinha aqui e tal. Eu comecei... Fazia sucesso o programa. Então, só que em 78, ele começou como um fim de noite. Tá. A Record não tinha o que pôr no horário. Põe Ferreira Neto. Não tinha dinheiro para comprar filme, estava numa situação difícil. Põe o Ferreira Neto. E o Ferreira Neto começou a fazer um programa que, a princípio, era de entrevistas, mas que começou a ser político. Isso. E a gente convidando aquele pessoal que estava voltando da anistia, etc. E levar lá Luiz Carlos Prestes, Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, Zé Serra, Lula, que foi a primeira vez na televisão do Lula, foi no programa Ferreira Neto. Ele era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. 78. Isso. Era aquela imagem do Lula, cabeludo, barbudo. Isso. Todo aquele pessoal do PT, o Magre, que era... O Magre, que depois foi ministro do Trabalho. Que cachorro também é gente. Também é gente. Né? Só que era muito difícil fazer esse programa, porque era ao vivo. E nessa época, ainda fim da ditadura, tinha censura e tinha perseguição. Tinha aquele CCC, Comando de Caça aos Comunistas. E toda noite eles ligavam lá. Hoje nós vamos jogar uma bomba aí. Porque era aquele período que eles invadiam o teatro. Eu sabia que você tinha vivido isso. Nossa, você nem imagina. E eu era recém-casado, já tinha um filho. Eu ficava imaginando, meu Tem uma Deus, família. Preciso tomar cuidado. Porque o programa, ele começava como quando acabava o filme. O filme era a sessão faroeste. Morria o bandido, a gente entrava. Era sempre assim. Morria o bandido, prepara porque já vai. E aí... E ao vivo, você começa... Não tinha hora para acabar. Entendeu? O diretor da televisão, para você ter uma ideia, era o Silvio Luiz e o Ariano Saldo. E o Silvio Luiz assim, ó. Ele não dava nem operador de caracteres pra gente. Economia... Tinha que identificar o pessoal na base da plaquinha. Né? Um negócio pobre pra caramba, né? Mas uma hora você fez história, hein? Então, mas eu tô te dizendo isso, que você fala que eu respeito muito, a minha coluna é respeitada. Sabe por quê? Porque eu tive do lado de lá. Eu tive do lado de lá, então agora do lado de cá. E eu sei exatamente o que o pessoal do lado de lá passa, o que o pessoal do lado de lá faz. E ninguém que está do lado de lá, agora nós estamos aqui do lado de cá, né? Mas do lado de lá das câmeras? É aquele pessoal, aquele esforço que eles fazem, todos eles dão o melhor que eles têm para poder botar no ar. Ninguém faz um programa ruim de propósito, ninguém comete um erro no ar ao vivo de propósito. Tudo isso acontece. Como nós, jornalistas, também erramos pra caramba. Sabe, nós avaliamos errado. Então. É que o jornalista não tem muita humildade em reconhecer o erro. Mas que ele erra também, ele erra pra caramba. Mas, ô Flávio, na sua coluna, por exemplo, já teve vezes de eu ler e falar, não, dessa vez ele errou. Não, dessa vez o Flávio Rico errou. Dias depois se confirma. Então, mas às vezes eu tenho medo também. Dias depois se confirma, mas é uma coisa assim impressionante. Mas isso que você faz, eu também na hora de escrever, eu falo, você também fica? Putz, será que vai? Mas me deram como certo, eu vou, né? É tipo furo, né? Isso. Aí você vai. Por exemplo, quando eu dei a notícia do Gugu saindo do SBT para Record, foi uma coisa que os caras falaram assim, se esse cara, se não se confirmar, você tá acabado. Você tá acabado. Porra, mas era tão firme a minha fonte que eu falei, não tem como dar errado. Aí você solta essa publicação que pouquíssimas pessoas sabem. Suas fontes são, né, fontes confiáveis e tal. Na hora que você publica, no dia seguinte, você recebe telefonema, as pessoas tentam apurar a informação com você? Muitas vezes sim, mas sabe o que acontece? O meu dia seguinte, já estou pensando no outro. Sim. Eu já tenho que preparar a coluna de amanhã. Então, eu às vezes nem tenho como saborear a minha coluna. Não, mas você solta uma bomba no dia seguinte, então assim, os executivos das emissoras, os envolvidos... Não, isso todo dia tem.
reclamação tem, todo dia tem, que você bota uma notícia. Às vezes você nem acha que está, sabe? Ferindo suscetibilidades. Mas acaba acontecendo. Boa. Como é que você lida com o ego e a vaidade das pessoas? Na boa. Eu me imponho, eu me imponho, eu falo, não, a informação que eu tenho é essa, sabe? Eu respeito. Se você quiser, eu publico até o seu lado, mas a informação que eu tenho é essa. E geralmente quando eu dou notícia, eu tento ouvir os dois lados. É verdade. Sabe? Eu nunca vou num lado só. Eu tenho cuidado. Quantas vezes você me ligou para checar? Exatamente, você tem que ter respeito, não só para quem você está escrevendo, mas também com o teu leitor. A partir do momento que você barriga, que você dá uma furada, o cara não vai te respeitar, não vai te ver com o respeito que você merece. A credibilidade, eu acho que é tudo. Em qualquer lugar do jornalismo. Mas entre os jornalistas você é muito respeitado, né? As pessoas fazem questão de dar a fonte. Flávio Rico deu. Eu já ouvi buchichos assim. Saiu no Flávio Rico? Se não saiu no Flávio Rico, porque não é verdade. É bom saber. É. Em muitas situações. Isso aumenta a minha responsabilidade. Sem dúvida. Entendeu? Agora, você começou lá, que não tinha nem GC e tal. Hoje a gente está gravando tudo aqui. Se quiséssemos, entraríamos ao vivo. Que coisa impressionante. Como é que você lida com isso? Então, foi uma loucura atravessar tudo isso, entendeu? Porque eu vivi um período afastado de coluna e mais envolvido com a televisão. Foi quando eu trabalhei no SBT por 6 anos. O que você fez lá? SBT Repórter. Você era o quê, editor? Eu era editor e lá você fazia tudo. Editor, reportagem, você fazia tudo. Pelo SBT Repórter eu virei esse mundo todo, gostoso. Entendeu? Por exemplo, fizemos uma viagem para a Tailândia quando ninguém tinha ido lá. E lá nós fomos fazer as pescoçudas, né? Um dos objetivos da viagem era fazer as pescoçudas. Além de Phuket, onde o Leonardo DiCaprio fez um filme, todo aquele negócio da Tailândia. Aquela envolvência, né, de Bangkok, toda aquela coisa. Quando chegamos para fazer as pescoçudas, era quase na fronteira com Mianmar, é uma fronteira conflituosa pra caramba, né? Chegamos lá, quem manda nelas era um bando de pessoas. E nós chegamos para gravar, eles... Não vai gravar. Entrar aqui tem que pagar. Quanto? $20 mil. Nós não tínhamos essa verba nunca, né? Mas também se a gente chega aqui sem as pescoçudas, o que vai acontecer? O que você vai falar pro Silvio? Não gravamos. Não dava, né? Aí estamos lá, tava eu, o Christian, que era filho do Odilon Coutinho, o repórter, e o cinegrafista. E ficamos ali e tal, eles ali. E eu via que o chefe estava jogando dama. Olha. Sozinho. Sentei e comecei a jogar com ele. E aí na malandragem, né? Deixava ele ganhar, ele ganhava, ele levantava e abraçava. Tá? Aí ele falou assim, 10 minutes. Tá. 10 minutos para gravar. Aí fomos. Gravamos e tal. Passou isso. Foi uma meia hora de gravação, gravamos com todas elas. Tivemos que comprar todos aqueles negócios que elas vendem, né? Inclusive aquele... O colar. O colar. E aí saímos. Eu sei que depois, um tempo depois, uma outra emissora foi lá e pagou os 20 mil. Então, aí você mais poderosa que a gente, né? A mais poderosa de todas? Já vai saber quem foi, né? O seu filho trabalha na mais poderosa de todas. Trabalha. É um orgulho. É um orgulho. O Adriano, na verdade, ele começou como contra-regra na TV Manchete. Isso é o máximo, né? Porque ele queria trabalhar em televisão. Tá bom, então tá. Ele estava estudando jornalismo, ele foi trabalhar como contra-regra na TV Manchete. Contra-regra é aquele que faz tudo. Pega a cadeira, leva a cadeira. É o cara que... né? Que corre, que carrega peso, faz tudo. Daí ele foi se tornando assistente de produção, produtor. Aí já veio a Rede TV, que comprou a Manchete, ou ficou com a Manchete. De lá ele saiu para Bandeirantes Record, ele fez o Primeiro Aprendiz, e daí o Fausto chamou para ele trabalhar no Domingão. Ele foi para a Globo,
ele foi produtor primeiro, depois ele virou diretor de externo e virou diretor do programa. E como diretor do programa, ele cometeu uma das maiores ousadias que eu já vi até hoje na televisão. O que ele fez? Ele deixou o pai com o coração na mão. E o Fausto também, né? Porque no Melhores do Ano, o Luan Santana ganhou com uma música que era uma chuva caindo, né? Programa ao vivo, na Globo, Melhores do Ano. Ele falou, não, vamos fazer chover no palco. O Fausto falou, você tá louco? Como vai chover no palco aqui, com plateia? Não, dá para fazer, eu já ouvi todo mundo. O pessoal da cenografia falou que não tem erro. Vai dar choque no cara? Não, não vai. Dá tudo certinho, pode... Ele falou, Adriano, tudo bem, você vai fazer. Se der errado, na segunda-feira você está na rua. Tá. Ele falou, não, tudo bem. Aí fez um ensaio no sábado, saiu tudo legal. Domingo, ao vivo, pum! Luan Santana cantando, música, a chuva caindo. Foi maravilhoso e o Fausto orgulhoso com a chuva. E você também. Eu também, né? Nossa, que legal. E pai é um negócio gozado, que você fica até com medo de ver, né? Eu imagino que você chora. Muitas vezes. Sabe, é duro. Mas eu choro com muita facilidade. Eu me emociono com muita facilidade. Mas você vê o seu filho fazendo isso esse dia... Aí chorar de pega, orgulho. aí pega. Pega mesmo, chorar aí de pega. alegria. Pega. Eu achei que ele fosse diretor do Hulk. Não, Não, aí que aconteceu o seguinte. O Adriano, como você sabe, veio a conhecer a Eliana. E aí os dois programas concorrem. Então, boa. E aí, os dois programas concorrendo... O Fausto e a Eliana no SBT. O Fausto na Globo, a Eliana no SBT. O Adriano não ficaria à vontade dirigindo o Fausto, com a mulher dele no SBT. No mesmo horário. Nem o SBT. Seria muito cruel. Seria uma coisa, sabe? É. Então, houve, por decisão de todo mundo... Bom senso, hein? Ele foi para o Luciano Huck. Só que quando ele dirigiu o Luciano, trabalhou com o Luciano um bom tempo, que o Luciano é maravilhoso para trabalhar, ele se envolve, que nem o Fausto. O Fausto também, ele se envolve diretamente com o programa, ele que está na frente de tudo. É o nome dele, né? Ele mesmo fala, eu que estou aqui com a cara na... É. Né? O Luciano a mesma coisa, e aí só que... Quando o Adriano estava com o Luciano, surgiu o problema da gravidez da Eliana, que foi uma gravidez complicada. Ela passou praticamente a gravidez inteirinha internada, né? Teve que parar de trabalhar. E ele, durante um período aí, ele também teve que se afastar do programa para ficar junto dela. Com total apoio da Globo, a Globo foi maravilhosa. É uma história linda deles. Foi. E aí a neném nasceu, tá aí, maravilhosa. Que netinha, né? E olha a sua cara. E olha Manuela, mas eu tenho outros dois. Sim. Eu tenho o Luca e a Helena do meu outro filho, o Tiago, que também trabalha na Globo, mas na parte comercial, executivo. Assim. Tem umas fotos no seu Instagram com seus netos que é a coisa mais linda. São fotos lindas. Mas eu me derreto com eles. Claro. Porque eu tenho uma história de vida, não sei se você sabe, você é minha amiga. Eu fiquei viúvo muito cedo e eu virei pai e mãe. Quando a minha mulher faleceu, um tinha 11 anos e outro 8. Foi uma barra, né? E foi uma morte meio súbita, uma leucemia mieloide aguda. De um dia para o outro me vi pai e mãe. E aí foi uma barra para segurar tudo isso, mas deu certo. Super. É um orgulho, né? E agora com os netos todos, você pode curtir sem o peso, né, Flávio? Então, porque quando eu tive os meus filhos, eu não dava, eu tinha que correr atrás. Eu não curtia, né? Mas hoje eu estou tirando a diferença. Que alegria. E como é que você faz para manter a ética, tendo a família toda trabalhando em televisão e em posições de destaque? Eu faço assim. Quando o Adriano estava no Fausto, por exemplo, eu não dou notícias do programa do Fausto. Sabe por quê? Mas aí o Fausto perde. Não, talvez. Mas é que eu não... Sabe o que acontece? Alguém pode pensar que eu tenho informação privilegiada do programa. Sim. Eu sou amigo pessoal do Fausto há 30 anos. Eu não preciso do meu filho estar trabalhando com ele. Para ter as informações. Não, ao contrário. Entendeu? Quando ele esteve com o Luciano Huck, eu também procurei me afastar. Assim como eu não dou informações do comercial... Nem da Eliana, nem do comercial da Globo, entendeu? Eu evito. Eu deixo para os outros darem. Tem tanta coisa, né? Sim, verdade.
É muito ético da sua parte, né? Sabe por quê? Primeiro, não seria. Eu não me sentiria bem com os meus colegas, entendeu? Eles iam falar, pô, você tem informação privilegiada. Eu não quero isso. Mas então quando a informação vem, porque às vezes vem, né? Estamos numa reunião em família, as coisas vêm, você não publica? Não. Ali eu estou como pai deles, eu só procuro aconselhar. É como se fosse qualquer outro tipo de pessoa. Mas falávamos das tecnologias. Como é que você se integrou? Porque eu demorei, eu penei, viu? Não, apanhei pra caramba muito. no meio desse caminho. Você nem imagina. Sabe por quê? Eu peguei televisão lá atrás, preto e branco. Comecinho na Tupi. Fita. Fitona, entendeu? Pô, e depois você vem vindo, aí ela vira pau-M, aí chega a cor. Né? Depois da cor, vem o videotape antes. Né? Videotape antes, depois a cor. Depois a cor, o digital, sabe? Aqueles cuidados todos que tem que tomar. Os equipamentos que eram aqueles mastrodontes, hoje com uma... Olha, cartão. Olha. Você conseguiu entender? Você conseguiu se inteirar? Eu fico imaginando como é que vai ser daqui uns 10, 15 anos. Então, eu também. Sabe? Porque eu não consigo chegar lá, minha imaginação não chega vai lá. Pô, quando inventaram o fax, eu achei que aquilo era a 8ª maravilha do mundo. Sabe por quê? Você não precisava ir até lá e levar sua coluna, você despachava. Além do que naquela época, o Ferreira Neto também tinha, que nem eu tenho agora, a coluna publicada em outros jornais, de outras praças. Sabe como é que ia? Por telex. Para todo mundo? Era um trabalho, tinha um senhor... Era mais fácil escrever coluna. Tinha um senhor que passava a noite passando telex para os jornais. Era aquele negócio de você ligar, né? Telefone. Espera o sinal e passava a fitinha lá. Ô Flávio, e você, com tudo isso, a televisão continua sendo o grande veículo desse país? Eu acho que televisão aberta é o seguinte, ó, vê que legal. Você pega um botãozinho do controle remoto, primeiro que ela é a única opção gratuita, né? Sim. Está aqui, você liga a televisão, você vê o programa da Regina na Gazeta. Se você não quiser ver a Regina, você põe num filme. Se não quiser ver o filme, você põe num jornal, num programa musical. Num programa concorrente. E isso no esporte, no jornalismo. Quer dizer, você tem tudo na tua mão, de graça. O Brasil hoje, ele não pode prescindir da televisão aberta. São poucas as pessoas privilegiadas que têm o streaming, que falam que não é o grande negócio na vida de algumas poucas pessoas. Mas da grande maioria do povo brasileiro... Ainda é a TV aberta. Não, e a TV aberta é imbatível. Em que sentido? No sentido seguinte, se você precisa falar alguma coisa, você vai na televisão, você fala. Entendeu? A televisão tem um ótimo jornalismo. Estamos falando de televisão aberta. Televisão aberta. Tá. Ela tem um ótimo jornalismo. Tem esporte. Todas as emissoras têm jornalismo. Sabe, outro dia mesmo, da Gazeta que eu estava falando de você. Isso. Eu fiz um elogio para o Jornal da Gazeta. Sabe por quê? A equipe do Jornal da Gazeta foi reduzida nos últimos tempos. Mas eles continuam fazendo um Jornal da Gazeta que atende perfeitamente a expectativa do público. E quando eu vi aquilo, eu me surpreendi positivamente. E não é só a TV Gazeta, a TV Cultura também está fazendo um bom jornalismo. O SBT, que nunca gostou do jornalismo, também fazendo. Entendeu? Record, Globo. E tem os filmes. Tem os programas de entretenimento. A verba está toda na televisão. Dramaturgia, nós somos imbatíveis. Entendeu? Fazemos novela bem. A verba publicitária está toda na televisão. Você acha então que vai continuar? Eu acho. Pode redistribuir um pouquinho diferente daqui a algum tempo. Mas essa configuração se mantém. Mas eu acho que sim. A TV aberta é a realidade do Brasil. Ainda, e do mundo também, porque se você for verificar, nos Estados Unidos aumentou a audiência da televisão aberta. Na Europa a mesma coisa. Os canais abertos estão aí. Ô Flávia, mas muita gente fala porque na televisão não tem nada de bom, não tem nada que preste. Você concorda? Eu não. Tem tanta coisa boa.
Tem tanta coisa boa. Sabe o que é? Virou um modismo. Você falar assim, eu não assisto televisão aberta, ainda bem que eu tenho Netflix. Uma bobagem, uma bobagem. Você aguenta ver o Netflix quanto tempo? Às vezes, não sei se é uma coisa de geração, mas às vezes parece que eu tô à parte do mundo. A hora que eu quero entrar no mundo de verdade é a televisão. Não é verdade? E aberta, que eu gosto de comunicação popular. Não, e outra coisa, você sabe de uma coisa? Às vezes eu me meto, geralmente no fim de semana. Eu também. Assistir um seriado. Isso. Mas aí, quando eu vejo 1, 2, o terceiro episódio, eu falo assim, putz, será que não está acontecendo alguma coisa no mundo que eu estou por fora? É isso que eu sinto. Mas será que é uma coisa da nossa geração? Será que a geração mais jovem, os seus netos, por exemplo, já não vão ter outra relação? Não, será que está acontecendo alguma coisa no mundo? Deixa eu ver no Insta. Tá, mas vê bem uma coisa. Pega o Twitter, que é onde está todo mundo. Qual é o assunto mais comentado no Twitter? Televisão. A televisão é aberta. Sim, verdade. Você vai no Facebook, você bota qualquer coisa de televisão, dá não sei quantos comentários. Entendeu? A televisão aberta ainda é o grande Eu negócio. adoro comunicação popular. Eu também. Popular. Eu também. É o grande negócio. É o grande lance. Sabe? Por isso que eu gosto de rádio. Claro. Sabe? E eu acho que o rádio está renascendo. Eu também acho. O rádio tá fazendo um pouco de televisão, câmera no estúdio. A gente consegue acompanhar. Sabe? Eu acho legal. Ô Flávio, então muita coisa do que você coloca na sua coluna é da sua experiência pessoal. Por Também. exemplo, essa história da Gazeta. Você estava assistindo, gostou? Pronto, Claro, põe. eu vejo. O que você não põe na sua coluna? Sabe o que eu não... Fofoca, né? Em primeiro lugar, eu não falo da vida dos outros. Boa. Você não, eu se contaminou com essa não, onda. Eu não falo. Eu quero respeito comigo e eu respeito as pessoas. O que é notícia e o que é fofoca? Porque tem muito fofoqueiro que fala de celebridade. Então, mas... Às vezes eu fico meio confusa. Então, falar de celebridade tem... Por exemplo, eu sou amigo do Léo Dias, ele só fala de celebridade, ele fala bem. Sabe, ele trafega bem nesse negócio. A Fabíola trafega bem nesse negócio. Sim. É evidente que eles arrumam um zilhão de inimigos por aí. Arrumam, né? Eu acho que sim, né? Eu imagino que sim, processos, etc., que eles devem saber lidar com isso. Agora, o problema de você entrar na intimidade dos outros é que eu não me sinto bem de fazer isso. Não te atrai. Não me atrai. Eu não me sinto confortável em fazer esse tipo de coisa. Então, você dá notícias de televisão, não de celebridades. Não. Ou às vezes entra. Não, é porque às vezes confunde um pouquinho. Porque a celebridade está dentro da televisão, mas eu dou sempre levando o aspecto profissional em primeiro lugar. Nunca a vida particular de ninguém. E outra coisa, eu procuro dar a notícia sempre no aspecto do trabalho. Sempre no profissional. Sempre no profissional. Eu não entro no particular. Eu acho que o particular, cada um... Então, isso você não dá na sua coluna? Não. Tá. Alguma informação que você já recebeu profissional e que você preferiu não dar por questões éticas suas ou para não atrapalhar alguém? Acho que sim. Eu sei. Já muitas vezes, porque isso poderia atrapalhar a vida da pessoa. Ou uma negociação. Isso de montão. Às vezes eu tenho informações de que tal pessoa está conversando com uma determinada televisão, mas ela ainda está presa a outra. Mas se colocar uma notícia pode comprometer, não só a negociação, mas comprometer a vida da pessoa. Aí eu evito. Sabe por quê? Aí é o seguinte, um furo a mais, um furo a menos. Né? E isso a vida é maior, né? Não, e o peso na consciência? É. Como que eu vou dormir, né? É isso, Flávio. Isso, você se ocupa dessas questões, assim, eu não sei se você tem alguma religião. Católico. Então, assim, você se preocupa com a sua moral de colocar a cabeça no travesseiro e dormir? Isso, muito, todo dia. Eu escrevo a coluna. Sozinho? Não, eu tenho 2 pessoas que me ajudam. E tem uma terceira pessoa que cuida de uma outra área só de jornais. Mas nós temos o cuidado de escrever a coluna. Essa coluna é lida, relida, e às vezes sai erro. Sai algum errinho de data, sempre sai, mesmo você lendo, relendo.
as editorias lendo, né? Mas a minha maior preocupação é nunca faltar com respeito a ninguém, entendeu? Ter muito cuidado com isso, sabe, de me colocar na posição da pessoa, porque é muito ruim isso aí. Porque como eu te falei, eu trabalhei em televisão, eu já estive do lado de lá, eu sei como é que a gente faz, como é que é a vida lá dentro, não é fácil. Entendeu? Eu trabalhei só não, trabalhei em todas, mas trabalhar no SBT, você também trabalhou. Não, é uma experiência única na vida. São grandes emoções todo dia. Não é? A gente fica mais... Jogo de cintura. Jogo de cintura. Isso acho que é um dos grandes ganhos da nossa profissão. Exatamente. É o jogo de cintura, Exatamente. né? Ser obrigado a ter esse jogo de cintura. Que a gente leva pra vida. Claro. Sabe? Em qualquer situação, você sabendo usar aquilo que você aprendeu ali, é ótimo. Ô Flávio, já teve que pedir desculpa para alguém? Já, muitas. Já. Uma vez eu fui... eu vou lembrar do caso mais recente. Eu fui injusto com um rapaz da Rede TV, eu não sei se ele é chefe lá, editor, qualquer coisa do jornalismo, e me passaram uma notícia, e nem fui eu diretamente que deu, mas uma notícia que foi domingo para segunda, que teve uma gritaria na redação, que ele estava muito nervoso e que ele... Eu errei. Eu liguei e pedi desculpa. Jura? Você ligou pra ele? Ah, sim. Pedi desculpa. E aí? Fiz questão de pedir desculpa na coluna. Pra poder dormir sossegado. Ah, claro. Aquilo não fez bem. E a partir... Você sabe que vivendo e aprendendo, né? Sim, sempre. Tem coisas que eu escrevi ontem que talvez hoje eu não escrevesse, entendeu? Mas a partir deste episódio da Rede TV, mudou alguma coisa? Mudou. Foi um aprendizado também. Que coisa. Sabe? Foi um aprendizado. Sabe por quê? Porque redação de jornalismo não tem grito. Nossa, não, fala palavrão. Fala palavrão, grita. E acabou. Em televisão continua assim. Não, e vem cá. Acabou. E é só lá, na minha redação também tem grito, tem xingo. Às vezes meu até. Será que isso faz parte da nossa profissão, de ser jornalista? É porque a gente está sempre, né? Com a adrenalina lá em cima, né? Você é otimista com relação à nossa profissão, Flávio? Sou. É? Bastante. Com tanto blog, com tanta gente... Não, eu acho que tem... Blogs estão aí, né? Tem um monte de gente escrevendo. Hoje tem televisão e tudo quanto é gente. Acho muito positivo muita gente escrevendo. Claro. Acho muito legal. Eu acho. Conteúdo. Você sabe o que eu acho? Por exemplo, canais de YouTube, eu acho legal. Super legal tudo. Sabe, o mundo está se abrindo e a gente tem que se envolver. Sim. Nesse mundo novo que está aí. Eu acho isso legal, é um aprendizado constante, frequente. Eu só vejo com otimismo isso aí. E mesmo a profissão de jornalista, esse jornalista... Também, eu acho que o jornalismo nunca vai deixar de existir, sabe? A notícia, garimpar a notícia, é uma coisa que me fascina, sempre me Nossa, fascina. vontade de contar, né? A notícia certa. Nossa, é delicioso. É delicioso. É delicioso. E o que você faz para se divertir? Assistir televisão? Não, aí é que nem o Silvio Santos fala, né? Assistir televisão é trabalho, né? Impressionante. E eu gozar, a gente... Não é verdade? Nossa, você fala, nossa, mas olha que luz, olha que luz. Tem uma amiga minha que fala, não dá para assistir televisão com você, fica Regina. Ruim. Fica ruim. Fica ruim. É melhor ir no cinema. Então você gosta do cinema, você gosta de encontrar os amigos, você cultiva amizades, né? Tenho muitos meus amigos, você conhece quais são. É. Eu tenho um grupo de amigos que a gente se reúne com uma certa frequência. Os né? netos. Hã? Os netos. Os netos, né? A família. Eu pratico esporte bastante. O que você faz? Jogo tênis. Eu não sabia. Eu joguei futebol a vida inteira. Até profissional eu fui no Linense, se você quer saber, quando eu fui fazer engenharia lá. Mas você fez engenharia em Lins? Hã? Você fez engenharia em Lins? Fiz 2 anos lá e completei aqui em São Paulo. Tá. Lá joguei futebol, cheguei a ser profissional lá, joguei futebol a vida inteira. Aí quando eu vi que não dava mais futebol, aí eu vou te contar como é que eu vi que não dava mais. Estava jogando no Pacaembu, um jogo de amigos assim,
Eu de zagueiro, último cara. Eu era o último cara e o cara veio com a bola. Atrás de você só o goleiro. Só o goleiro e o gol. Quando ele me deu o drible da vaca, você sabe o que é isso? Sei. Joga a bola aqui, pega atrás e eu não consegui chegar, eu falei, pendurei a chuteira. Não dá mais. Aí vou jogar tênis. Tudo que eu não me machuquei no futebol na vida, porque futebol só tive uma distensão muscular, que eu tenho uma coisinha na coxa até hoje. Uma coisinha assim. Eu consegui no tênis em 10 anos. Eu tive os 2 joelhos, né? Não cheguei a operar, mas dói pra caramba, né? Dói até dormindo, pra você ter uma ideia. Eu tive descolamento de retina, uma bolada. Eu tive um manguito, que é o... Rotador. Tudo isso. Mas continua jogando. 2 vezes por semana. Então a vida tá numa fase muito boa, né, Flávio? Tô indo, tô legal. Tá legal mesmo. Tô de bem comigo mesmo. Tô. Demorou pra chegar nesse estágio? Foi uma luta. Quando eu saí do SBT, eu me propus a voltar a escrever coluna, né? 2003. E aí eu fiz o seguinte, eu liguei para vários jornais e falei, eu tenho uma coluna de televisão, vocês querem? Eu dou de graça. Não, mas o que você quer em troca? Eu quero um espaço que eu vou vender um comercial, só que eu não conseguia vender comercial, nunca fui vendedor na vida, né? E aí eu juntei não sei quantos jornais, mandando coluna diária, né? E escrevia num jornal, que era Tribuna da Imprensa do Rio de Janeiro, do Hélio Fernandes, que é uma figura conhecida e tal. E essa coluna da Tribuna da Imprensa, ela começou a pegar, que o UOL me chamou. Foi uma volta por cima, não? O UOL me chamou e falou assim, pô, gente, seria legal você botar essa coluna de televisão aqui, eu topo. Então, foi a primeira coluna de televisão na internet, né? E aí foi... Você se reinventou na profissão, né, Foi. Flávio? Você se reinventou. Foi, eu estava na televisão, saí. O que eu vou fazer agora, né? E normalmente quem é de televisão acha que quando a gente sai da televisão, o mundo acabou, né? Não. Não? Tem oxigênio fora. Tem oxigênio e puro, fora, É isso, meu querido. Muito obrigada por você foi um ter prazer, vindo. viu? Ó, delícia, sempre uma delícia bater papo com você. Obrigado. Na minha casa, Flávio Rico. Gostou? Mande o seu comentário, dê aquele like gostoso, compartilhe o conteúdo dessa entrevista com quem você acha que vai gostar. E se não é inscrita no canal, não é inscrito no canal, faça sua inscrição.